Olá! Hoje então vamos falar de Clarice Lispector, aproveitando que estamos no mês do centenário de Clarice e que eu quase não comento sobre ela no canal, eu resolvi mostrar os livros que eu tenho da Clarice aqui em casa, contar um pouquinho sobre os que eu já li, o que eu achei, quais são os meus favoritos. Eu tenho resenha aqui no canal sobre A Paixão Segundo GH, que é de longe o livro mais difícil que eu já li dela, mas eu nunca me sinto pronta para falar sobre Clarice, de modo que eu evito para não passar vergonha. Mas então resolvi falar assim mais informalmente, só as impressões de leitura, sem a pretensão de fazer grandes análises e compartilhar um pouco desse meu amor por essa que possivelmente foi a primeira grande autora assim que eu efetivamente comecei a admirar e a me identificar, e acabei me conectando muito com as obras dela e queria comentar um pouquinho sobre isso com você. Antes de começar a falar dos livros, eu queria já te pedir para deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante, ajuda muito os pequenos produtores de conteúdo a crescer e não custa nadinha, né? Então, bora lá! Bom, o primeiro livro que eu li da Clarice foi também o primeiro que ela publicou, e é o Perto do Coração Selvagem. Esse livro vai contar a história da Joana e ele é todo em fluxo de consciência e honestamente eu não saberia dizer do que se trata a história, porque para Clarice eu acho que não é tanto do o que se trata, mas como se trata, né? Não é o que está sendo contado, as ações, e sim como os personagens pensam, se comportam. E eu li esse livro, foi pro colégio, eu tinha 17 anos e eu nunca reli. E eu preciso muito reler, porque eu lembro que eu fiquei tão impactada e eu me senti tão como se eu estivesse lendo algo que pudesse ter sido escrito para mim, sabe? Foi uma identificação assim imediata, eu me apaixonei pela Clarice a partir desse livro e eu preciso muito fazer essa releitura. Tem muito de reflexões de autoconhecimento nesse livro, tem muitos traços autobiográficos, como possivelmente acontece em quase toda a obra da Clarice, né? Tem muito dela nas suas personagens e nos seus fluxos de consciência, nas suas reflexões. Enfim, é um livro que tá na minha lista para ser relido muito em breve e é o meu queridinho. Clarice tem essa coisa de causar uma estranheza, né? De você nunca conseguir entrar completamente naquilo, entender 100% daquilo que está sendo dito, mas não é tanto uma questão de compreensão, e sim de você sentir, de você se conectar com aquilo. E, enfim, provavelmente é o meu livro favorito, porque tem essa coisa emocional de ter sido o primeiro e o que despertou o amor por Clarice. Recomendo bastante. E aí, eu li o A Hora da Estrela, que foi o último livro, né, que a Clarice deixou. E aí ela vai contar a história da Macabeia, que é essa imigrante nordestina. Ela vem para o Rio de Janeiro para tentar a sorte, só que ela acaba meio que não dando em nada, sabe? Tipo, ela não consegue se dar bem no emprego, ela não consegue as coisas que ela estava almejando. E esse é um livro mais diferente de Clarice, porque primeiro eu acho que é o livro mais linear, no sentido de contar efetivamente uma história, e ele tem um narrador masculino, então não é a Macabeia que conta a sua própria história, porque a Macabeia, em toda a sua simplicidade, em toda a sua existência negligenciada, ela não consegue contar a sua própria história, como se ela não tivesse voz, como se ela não tivesse o domínio das palavras. Então a história dela é contada por um narrador masculino, e é o único livro da Clarice em que isso efetivamente acontece. Todos os demais são narrados por
mulheres, tem um eu lírico feminino, por assim dizer. E esse livro é incrível, assim, tem muita crítica social nesse livro, só que não é aquela coisa escrachada, pá na sua cara. Ele tá dentro das entrelinhas, ele tá dentro das suas reflexões, dos seus devaneios e epifanias. É maravilhoso e eu acho assim, as pessoas que têm essa interpretação muito equivocada, na minha opinião, de que Clarice era uma escritora alienada, precisa ler A Hora da Estrela com mais atenção, precisa ler outras obras dela com mais atenção, porque, enfim, a crítica estava lá, ela só não era explícita como nada em Clarice é explícito. E aí temos Água Viva, meu queridinho, amor da minha vida, está todo marcado. Eu já li 2 vezes e sempre tenho vontade de reler, reler e reler, porque eu acho que é o tipo de livro que cada vez que você lê, você tira coisas diferentes, você se impacta com coisas distintas e é maravilhoso. Também é um livro sem grandes histórias, tem esse eu feminino narrando muitas coisas em fluxo de consciência. Ela está se referindo a alguém, vamos dizer assim, ela está conversando com alguém e nessa conversa ela faz muitas reflexões sobre a vida, sobre a existência humana, sobre a vida dela, os anseios dela. Tem a parte mais maravilhosa que eu marquei não só no livro como no meu coração, que é o que ela fala que sou inquieta, áspera e desesperançada, embora amor dentro de mim eu tenha, só que eu não sei usar o amor, às vezes me arranha como se fossem farpas, e isso é tão incrível e me bate de um jeito toda vez que eu leio. Inclusive, tem uma música do Cazuza chamada Que o Deus Venha, inspirada em Água Viva, e que traz exatamente esses versos, e é incrível, recomendo muito. Aliás, diz a lenda que esse era o livro favorito do Cazuza, que ele releu não sei quantas vezes, e assim, amigo, tamo junto, te entendo. Enfim, não é um livro fácil, tá? Ele é todo em fluxo de consciência, ele é todo cheio de metáforas, ele não é fácil. Eu não indicaria para você começar, por exemplo. Eu indicaria para você começar pelos contos ou por A Hora da Estrela, que são livros mais palatáveis, mas ainda assim muito claricianos. Mas já já a gente fala sobre isso. Enfim, mas se você já tá assim, mais íntimo nesse universo da Clarice e quer passar para drogas um pouco mais pesadas, eu indico muito a leitura de Água Viva. E aí temos então Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, aquele famoso livro que começa e termina com sinais de pontuação ao invés de palavras. Ele se inicia com uma vírgula e ele termina com 2 pontos. Isso significa que depois que a gente fecha a página, a história continua, isso não é um fim. E que quando a gente começa a ler, a gente está lendo algo em curso, né? A gente já entra no meio da história. E a Clarice escolheu um jeito genial de pontuar isso, eu achei incrível. Esse daqui vai contar a história da Lori, que é uma professora, e ela tem um relacionamento com o professor universitário, o Ulisses, e a gente vai acompanhar esse processo de aprendizagem da Lori, esse processo de iniciação ao amor, vamos dizer assim, e também de muita autorreflexão, muito autoconhecimento. Eu acho que é aquele tipo de livro que faz a gente refletir, faz a gente pensar sobre muitas coisas ao longo da leitura. Então ele vai puxando fiozinhos mentais. À medida que a gente lê, a gente vai se conectar de uma forma ou de outra. Então, é um livro que eu não acho que seja tão comentado dentre os outros da Clarice, mas é muito bacana, é muito interessante, é verdade. E aí temos o único livro que eu tenho da Clarice que eu ainda não li, é Um Sopro de Vida. Esse é um romance. Esse é um livro que foi escrito às vésperas da morte da Clarice, ele foi produzido meio que concomitantemente à escrita de A Hora da Estrela.
E parece que tem muito dessa coisa da agonia, daquelas coisas que precisam ser ditas, que precisam ser escritas nesse livro. Eu não li e eu não sei muito sobre ele. Eu comprei porque eu achei essa edição do Círculo do Livro muito maravilhosa. E é totalmente diferente de todas as minhas outras edições de Clarice e eu quis ter na coleção. Mas ainda não li e preciso pegar em breve. E aí temos o Laços de Família, que é uma coletânea de contos e eu simplesmente amo essa coletânea porque é um daqueles raros casos em que todos os contos são bons. Alguns são mais memoráveis, como o famoso Amor, que é aquele conto em que a personagem principal vê um cego mascando chiclete de dentro do bonde e aí isso desperta nela uma longa epifania. O mundo dela se revira depois dessa visão assim tão banal. E aí ela desce do bonde, vai devanear no Jardim Botânico e ficou uma passagem que ficou muito célebre na obra da Clarice. É um conto incrível, diga-se de passagem, eu acho que é o meu conto dela favorito. Mas todos os contos dessa coletânea são muito bons, né? Até os que são mais simples, tipo Uma Galinha, que é um conto super curto, aparentemente sobre algo muito banal, que é uma galinha que tá fugindo do seu destino de ser morta e virar almoço. Mas a Clarice consegue inserir complexidade até nesses temas tão corriqueiros, então dá pra fazer mil relações da galinha com a condição da mulher, enfim, é maravilhoso. Como o nome diz, né, Laços de Família, todos os contos aqui presentes vão ter algum elemento familiar, meio como mote, né? De alguma maneira vai haver relações familiares envolvidas. Muito maravilhoso. Eu amo esse livro, já li 2 vezes e volta e meia eu pego para reler um conto ou outro. E por falar em contos, esse é o último livro da minha coleção. É o Todos os Contos, a coletânea de todos os livros de contos da Clarice, inclusive o Laços de Família, que eu mostrei. E esse livro é uma preciosidade. Eu não li todos os livros, né? Ele é separado em livros. Eu não li todos de cabo a rabo. Eu, eventualmente, pego um conto aleatório e leio, porque eu acho que, assim, é mais fácil, mas eu ainda tenho vontade de ler certinho, sabe? Em ordem cronológica, ler o livro inteiro sem ficar pulando. Mas todos os contos que eu li da Clarice nesse livro são incríveis, tem muita coisa sensacional e essa edição é lindíssima. Eu quero muito todas as crônicas e todas as cartas que saíram também com esse mesmo projeto gráfico, que é simplesmente maravilhoso. É de capa dura e tem essa jacket, né? Enfim, é uma edição muito bonita, muito caprichada. Tem, se não me engano, contos que só saíram aqui, que são coisas que estavam meio avulsas, não foram compiladas em livros e só tem nesse volume aqui. Uma coisa, aproveitando que eu tô falando de contos, uma dica para quem quer começar a ler Clarice, que eu sempre dou, é começar pelos contos. Por quê? Porque nos contos é onde Clarice vai ser mais linear, né? Ela vai... Não em todos, mas grande parte dos seus contos realmente tem uma história, tem um fio narrativo com um mínimo de sentido. Ela não viaja tanto, não fica devaneando tanto, indo para presente, para passado, fluxo de consciência. Vai ter em um ou outro, mas em geral ela é um pouco mais objetiva. Também por serem histórias mais curtas, eu acho que para quem quer se acostumar com esse estilo tão próprio da Clarice, começar pelos contos pode ser uma boa. Você pode iniciar com Laços de Família, que é um bom livro assim para iniciar os trabalhos claricescos, ou você pode já pegar Todos os Contos, que aí você tem obras de momentos variados da vida da Clarice, né? Tem do início da sua carreira até o final da sua vida. Então dá pra ver essas nuances, como que o estilo dela foi mudando, como alguns contos são tão diferentes de outros. Eu acho que vale muito a pena começar
pelos contos. Então eu sempre dou essa dica quando as pessoas me perguntam: ah, eu tenho muita dificuldade de ler Clarice, eu sempre travo. Cara, começa pelos contos, porque vai ser mais fácil quando você tiver mais acostumado assim com as construções sintáticas dela, com as viagens dela, com essa coisa meio devaneante dela, essas epifanias, esses fluxos de consciência. Aí você já parte para os romances que aí sim, cada um ao seu estilo, vão ser leituras um pouco mais complexas e um pouco mais caóticas no melhor sentido da palavra, porque Clarice é um caos e isso é ótimo, porque de coisa muito linear e muito arrumadinha, eu acho que a literatura já tem tantos exemplos. Eu acho que é bom ter uma coisa assim diferente, que fuja, que sacuda as estruturas, que fuja do começo, meio e fim bonitinho, que fale sobre sensações e não necessariamente sobre ações. Eu gosto muito dessa pegada e eu acho que os contos são uma boa maneira de entrar nesse universo e, estando lá dentro, se deliciar com os romances e com as crônicas, enfim. E uma coisa que eu nunca deixo de reparar quando eu leio Clarice é o quanto eu acho que as histórias se conectam, mesmo que as personagens sejam completamente distintas. As histórias que estão sendo contadas muitas vezes não tem nada a ver umas com as outras, mas eu sempre consigo apanhar aqui e ali um ponto de contato. Então eu tenho a impressão que todas essas personagens, elas circulam no mesmo Clarice-verso, em que elas não necessariamente são a mesma pessoa, mas elas muitas vezes sentem de forma muito semelhante, elas agem de maneira muito semelhante e, mais importante, elas pensam e refletem de maneiras muito semelhantes. Então é como se cada livro da Clarice fosse mais ou menos a mesma coisa e ao mesmo tempo fossem completamente distintos. E é um fenômeno muito peculiar, né? A Clarice é sempre a mesma, mesmo nos contos em que ela é mais diferentona, a gente vê a identidade impressa dela ali, sem dúvida, sabe? Não dá pra confundir o estilo da Clarice com de qualquer outra escritora brasileira. Mas ao mesmo tempo a gente consegue entender a particularidade de cada história que está sendo narrada, de cada voz que está ali falando com a gente, e eu acho isso muito incrível. E quanto mais eu leio Clarice, eu estudo Clarice e eu reflito sobre Clarice, mais eu tenho a sensação de que tá tudo ali meio interconectado, porque é aquilo, né? Toda escrita é um pouco autoficcional, né? Em certa medida, a gente só consegue colocar no papel aquilo que tá dentro da gente de alguma forma. Por mais que você construa histórias mirabolantes, que se passem em realidades e tempos distintos, com personagens que não tem nada a ver com você, mas a sua impressão digital literária vai estar ali de alguma forma, sabe? Tem um pouco do escritor em cada escrito, e eu acho que com Clarice isso fica muito claro. Eu acho que é por isso que é um estilo tão inconfundível e por isso que é uma escritora que ficou, né? Querendo ou não, a gente sabe que tem muitos motivos para autores e autoras serem apagadas e silenciados ao longo do tempo, mas a gente tem que ver o mérito de Clarice de seguir relevante. E, enfim, é uma das minhas escritoras favoritas, não só uma das minhas escritoras nacionais favoritas, mas uma das minhas autoras favoritas, ponto. E é realmente muito gratificante poder falar sobre ela, então espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser comprar algum dos livros que eu mencionei, eu vou deixar o link para eles aqui na descrição do vídeo. Assim, se você comprar com o meu link de afiliado da Amazon, você não gasta nada a mais do que você já iria gastar comprando o livro, porém eu sou agraciada com uma pequena comissão, então acaba sendo uma forma de ajudar na produção de conteúdo aqui no canal, porque o YouTube não me paga um centavo. E é isso, vamos continuar a conversa nos comentários. Me conta se você gosta de Clarice, se você já leu, se você tem medo. Conta pra mim, que eu acho que falar de Clarice nunca é demais.
Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, eu agradeço muito pela companhia e a gente se vê numa próxima.